Bem, vamos lá reagir ao vídeo do canal da Patrícia Alves. Bem, é um vídeo bem interessante, né? Se você quiser assistir o vídeo completo, vá lá no canal dela, Patrícia Alves, né? Eu vou deixar aqui. É só você acessar, né? Para não achar que fugir do contexto de alguma coisa que ela disse, mas eu apenas vou pegar alguns pontos que eu gostaria de trazer aqui para vocês para junto analisarmos. Então vamos lá, sem demora, dar play ao vídeo, ok? A interpretação bíblica no original, desde o tempo do tabernáculo até os dias atuais, ensina que a expiação ela pode ocorrer de diversas formas, não é só por sangue. E eu vou te provar isso passo a passo. Mas antes, eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui. Segundo o Talmud, no Tratado de Yomá 85b, tem uma fala bem poderosa que fala que a techuvá, que é o arrependimento verdadeiro, expia por completo todos os pecados, mesmo sem sacrifício. E é importante você gravar isso, essa palavra techuvá, porque ela é o centro da espiritualidade judaica e é o centro do que diz a Bíblia hebraica sobre voltar para Deus. É muito mais que sangue, é muito mais do que ritual. E olha que impressionante isso. Até quando havia o templo, o sacrifício só era aceito se o pecador tivesse se arrependido de verdade. Caso contrário, não tinha expiação. Bem, ela fala de expiação de diversas formas, né? Epá, expiação de diversas formas, não sei, né? Vamos lá ver. Acho que ela depois provavelmente vai falar no vídeo dela ou alguma coisa assim. Mas eu acho que sim. Ela vai mostrar aqui que existe expiação, né, com farinha até. Incrível, né? Você já leu nas escrituras sagradas? Você ainda não leu, então preste atenção aqui no vídeo, porque você vai ver que de fato está sim escrito no livro de Levíticos. Ela vai mencionar aqui que tem a expiação também por farinha. E ela falou também sobre o arrependimento, né? Porque sem arrependimento não há expiação. E isso aqui é algo que concordamos, porque não valeria para nada você fazer um sacrifício, né? Naquela época, oferecer o mais belo das ovelhas que você tiver do teu pasto, a mais saudável, sem haver arrependimento em teu coração. Então, tem que haver arrependimento, sim, para haver perdão de pecados, ok? Vamos lá dar continuidade ao vídeo, ok? E o que eu quero dizer com isso para vocês? O sangue nunca foi fator decisivo, mas sim o nosso coração. Não adianta ritual se teu coração não está arrependido. E se tu acha ainda que isso é invenção, eu vou te mostrar na própria Torá que ela permite sacrifício, por exemplo, com farinha para expiação do pecado. Farinha, meu querido, você ouviu certo. Mas antes da gente continuar, já segue aqui o meu canal. Se você gosta de estudar a Bíblia com profundidade, comenta o que te ensinaram sobre esse tema. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, inclusive com o teu pastor, tá? Vai que ele aprende alguma coisa. Bem, ela fala que o sangue não é o fator decisivo para o perdão de pecado. Epá, depende sangue de quem, né? Depende sangue de quem. Porque a perspectiva que nós temos, que o cristianismo tem do sangue, né, não é a mesma perspectiva que o judaísmo tem do sangue. E então, nós os dois já temos perspectiva diferente. Ou seja, estamos a enxergar a mesma coisa, porém com primícias diferentes. Okay? Aquilo que ela considera como sendo a representação do sangue é diferente daquilo que eu tenho como primícia daquilo que sangue representa. Então já começa a ver aqui a disparidade daquilo que as nossas ideias aqui, ok? Então todo o nosso desenvolvimento vai sempre estar divergente porque as nossas premissas são diferentes, ok? Então aquilo que ela considera como a representação do sangue é diferente daquilo que eu considero como sendo a representação do sangue. Okay? Então vamos dar lá aqui o player mais uma vez para. Não vamos assistir todo o vídeo, né? Mas vamos apenas pegar uma parte, porque vai chegar uma parte que eu já não vou apresentar aqui no vídeo. E vamos aqui pegar alguns pontos do próprio vídeo e vocês podem ir lá conferir no canal dela para Patrícia Alves, né? Conferir o vídeo completo e assistem lá o vídeo no canal dela. Né? É muito legal. Vamos voltar ao tema. Você ouviu certo. Farinha. A Torá não só permite, como prescreve a oferta de farinha no lugar de sangue para expiação do pecado.
Sim, farinha no lugar de sangue para expiação de pecado, sim, mas em quais condições? Ok? Em quais condições é que a Bíblia permite isso? Então vamos lá ver em quais condições ela vai falar aqui e nós depois vamos pausar o vídeo e vamos aqui falar, né, o que eu acho da ideia dela e vocês podem dar uma conferida lá no vídeo completo, como eu disse, né? Ela vai mencionar sobre o Davi não ter oferecido nada, mas recebeu perdão de pecados. Nínive também não ofereceu nenhum sacrifício, mas mesmo assim Deus perdoou, ok? Então vamos lá ver e analisar tudo, tudo isto aqui. Porque ela também menciona que o escritor de Hebreus não soube interpretar o Antigo Testamento. Então nós vamos lá ver se isso aqui é verdade mesmo ou não, ok? Vamos lá dar apenas mais um player, assistimos mais um pouco, depois vamos pausar de uma vez o vídeo. E isso não foi uma ideia de Moisés, foi Deus que entregou. Isso está bem claro para quem se deu o trabalho de ler Levítico com os olhos bem abertos. Abra sua Bíblia agora. Olha lá no capítulo 5 de Levítico, dos versos 11 ao 13. Diz o seguinte: se a pessoa não tiver recursos para trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, ela trará como oferta pelo pecado a 10ª parte de um efá de flor de farinha. O sacerdote fará expiação por ela e ela será perdoada. Simples assim. Nenhuma gota de sangue. Farinha não tem sangue, gente. Nenhum cordeiro, nenhum bode, nenhum novilho. Farinha, arrependimento e perdão. A própria Na verdade, sim, diz exatamente isso no livro de Levíticos, farinha. Mas em qual contexto é que a Bíblia está ali a se referir em Levíticos? Existia classe, até agora existe em todos os países, em toda parte do mundo. Nem todo mundo tem as mesmas condições, então Deus sabia exatamente disso. Por isso é que aqueles que tinham condições o suficiente, que é o normal oferecer o cordeiro, ok? Que é o normal, é o animal normal e a coisa normal para ser oferecido para a expiação de pecados. Mas a realidade era diferente. Nem todo mundo tinha a mesma condição. Então, aqueles que, no que é normal, conseguiam dar o cordeiro para a expiação de pecado, eles davam, porque é o normal. Mas ele depois fala, né, que havia outros que não tinham a mesma condição. Ou seja, se há dentre o povo aqueles que não têm a mesma condição para oferecer o cordeiro, ou seja, no nosso contexto aqui para compreendermos, não têm dinheiro suficiente para comprarem um cordeiro, ou eles não têm um cordeiro, então que ofereçam algo que faz a vez do cordeiro, atendendo às condições da própria pessoa em si. Então, para aqueles que tinham menos condições, não tinham como adquirir um cordeiro, então ofereceriam, era legal oferecer um pombinho, ok? Mas só que existia uma outra terceira classe, que não tinham como oferecer sequer um pombinho, nem tão pouco cordeiro. Então, a esses, Deus permitiu que oferecessem farinha. É nesse contexto aqui. Por que farinha, exatamente? Porque a farinha simboliza algo muito interessante nas escrituras sagradas, simboliza a provisão de Deus, ok? Então, Deus colocando a farinha ali é como se ele estivesse a mostrar 2 coisas interessantes. Primeiro é que até o mais pobre dentre os homens, Deus pode sim conceder perdão de pecados. E segundo é que é graça. Perdão de pecado não é algo meritório, ok? A salvação não é algo meritório, é graça. Então, Deus é quem sabe o quanto ele cobra de cada homem. Então, ele é quem sabe. Se ele quiser cobrar um, cobra. Se ele quiser cobrar 2, cobra. Se ele quiser cobrar 3, cobra. Ok? Assim como aquele que trabalhou mais durante 5 anos e aquele que começou, por exemplo, há uma semana, todos no final levam o mesmo salário. Não é isso que Jesus conta numa das suas parábolas, né? Os outros foram reclamar porque trabalharam mais, fizeram mais, então por que levariam a mesma quantidade daquele que sequer fez muito? Então é para mostrar justamente esses 2 contextos, ok? Que o mais pobre dentre os homens, Deus sim concede também perdão e pode se reconciliar com o homem. E a própria farinha, né, simbolizava a provisão. É Deus mostrando nessa farinha que ele sim pode prover ao homem a salvação, o perdão, a reconciliação. Okay?
Então, é basicamente esse aqui o contexto. Não tem nada a ver de que qualquer pessoa poderia oferecer farinha. Não é isso que as escrituras estão dizendo. Não é qualquer pessoa que poderia oferecer farinha. Não. É para aquelas pessoas que não tinham sequer condições de ter um pombinho. Então, a esses sim era permitido oferecerem farinha. Só nesse contexto aqui. Okay? Vamos lá dar continuidade ao vídeo. A própria Torá reconhece que a intenção do coração é mais importante do que o valor da oferta. Não é exclusivo de sangue para expiar pecado. A farinha permite isso. E Deus foi quem estabeleceu isso. O Talmud Menahot 104b explica que quando uma pessoa pobre oferece farinha no lugar do animal, Hashem, Deus, considera como se ela tivesse oferecido a própria alma. Tem noção do que isso significa? O sacrifício de sangue, ele não é absoluto. E isso choca muita gente. Porque muitos cristãos aprenderam que é só com sangue que se perdoa pecado. Escondem isso de você. E o que conta por trás da oferta é a sinceridade, a humildade e a transformação. Então me explica aí, pastor. Se só sangue expia, por que a Torá aceita farinha? Se só a morte... Ok. Então vamos lá. Ela deixou aqui alguns questionamentos, né? Mas ninguém nunca escondeu nada de ninguém. Pelo menos nunca me esconderam nada. A escritura está aberta para todo mundo. Né? Ninguém nunca escondeu nada de ninguém, nenhum pastor esconde nada de ninguém, pelo menos eu nunca me esconderam, não sei no teu contexto, se já te esconderam alguma coisa na Escritura Sagrada, mas nunca também vi um pastor esconder alguma coisa a alguém que tem a própria Bíblia na casa dele, passa 24 horas com a Bíblia, 7 dias na semana, com a Bíblia dele. Nunca vi nenhum pastor esconder alguma coisa de um crente cristão, ok? Então, o sangue para nós, os cristãos, simboliza algo diferente daquilo que os judeus, ok? Para nós, o sangue, a própria Escritura fala que o sangue, ou seja, a vida está no sangue. Então, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, para que o homem conseguisse se livrar da condenação, era necessário que ele pagasse um preço. E Deus havia estipulado algo, havia determinado que seria equivalente ao seu perdão, que era uma vida. E essa vida tinha que ser uma vida pura. Então, como a própria Bíblia fala que a vida está no sangue, então por isso é que enfatizamos tanto o sangue. Quando estamos a falar do sangue, não estamos a falar coisa diferente de vida, ok? Então, só que um homem só tinha que morrer por um outro homem. Um homem não poderia morrer no lugar de dois homens, ok? Uma vida por outra vida, ok? A não ser que a tua vida seja equivalente à vida de um povo todo, ok? Então, o sangue para nós simboliza a vida, ok? Mas só que esse sangue tem que ser um sangue puro, sem mancha, sangue de um santo, ok? Por isso era exigido cordeiro sem mácula, que simbolizava exatamente santidade, pureza, sem pecado, ok? Então, quando a Bíblia fala de sangue, está a falar de vida, porque é isso que Deus destinou que equivalece o seu perdão. Mas a própria Sagradas Escrituras, ele não coloca o sangue como se tivesse alguma coisa mística dentro dela. O sangue não tem nada místico, ok? É simplesmente pelo fato de Deus ter destinado a essa simbologia. Então, nós vimos ali Davi, no livro de Salmos, a falar exatamente a mesma coisa, ok? Isso aqui não é novidade, é algo que está ali no Novo Testamento bem claro, ok? Então, Davi, no livro de Salmos 51, ele fala que holocaustos e sacrifícios para ti, tipo, não são nada, ok? O que Deus realmente quer é um coração quebrantado. Mas ele não para por aí, ele continua falando. Oferta de alguém que tem um coração quebrantado é essa oferta que agrada ao Senhor. Davi não desprezou a oferta. Apenas o Senhor despreza a oferta daquele que apresenta, oferece sem arrependimento genuíno em seu coração. A mesma forma, o mesmo contexto, no livro de Amós, o Senhor fala a mesma coisa. Eu desprezo as vossas ofertas, desprezo os vossos holocaustos. Por que Deus desprezava? Por que Deus falou isso no livro de Amós? Porque o povo oferecia os sacrifícios, os holocaustos, sem arrependimento genuíno no coração, ok? Então é para ver que a Bíblia já mostra isso aqui desde o Antigo Testamento. E, primeiro, pelos dois motivos principais. Primeiro,
não havia arrependimento genuíno no coração do povo, por isso é que os sacrifícios e os holocaustos que eles davam a Deus não tinha como tirar não tinha como Deus conceder perdão por causa daquele sacrifício. E segundo, porque os próprios animais, aquele sacrifício todo, não tinham tudo necessário para que Deus, por intermédio dele, concedesse perdão de pecados, ok? Então, ela também menciona, né, que no livro de Hebreus, ela fala que o escritor de Hebreus não soube interpretar o Antigo Testamento. Mas isso não é bem verdade, ok? Ela fala, porque o escritor de Hebreus, no capítulo 9, fala que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso é que, nesse contexto, ela menciona o caso de Davi, o caso de Nínive e também o caso da farinha no Levíticos. Mas, sim, depende do qual sangue você está se referindo. Sangue do cordeiro e dos animais oferecidos ou sangue de Cristo? Porque o escritor de Hebreus, ele fala no contexto de sangue de Cristo, que o sangue do cordeiro tipificava aquilo que é o sangue que Cristo derramaria na cruz. Ou seja, como eu disse, o sangue é a mesma coisa a vida. Então, simboliza a vida, a vida de Cristo que ele ofereceria em prol de seu povo, para que Deus, de uma única vez, por um único sacrifício, expiar a culpa do seu povo. Então, por isso é que nós, os cristãos, não oferecemos sacrifício, não oferecemos animais para a expiação dos nossos pecados, somente crendo em Cristo, e isso basta. Porque de uma vez por todas, Cristo ofereceu a sua vida para salvar o seu povo. E justamente em Hebreus, capítulo 10, de 1 a 4, o escritor de Hebreus, ele fala algo que é contra aquilo que a, a Patrícia mencionou aqui há pouco, né? Que o escritor de Hebreus, ele fala que os sacrifícios que eram feitos antigamente, eles eram sombra de algo que Cristo faria, né? No verdadeiro tabernáculo, que é no céu. Então, veja, quando Moisés subiu lá para ver as coisas que Deus lhe mostrou, Deus lhe dizia, vê conforme tu vês aqui. É justamente porque Moisés estava a fazer uma representação, uma imagem daquilo que ele viu no verdadeiro tabernáculo no céu. E o escritor de Hebreus, ele fala justamente disso, que Cristo foi oferecer o sacrifício no verdadeiro tabernáculo, não no tabernáculo feito pelas mãos dos homens. De modo que os animais oferecidos não tiravam pecado algum, mas era simplesmente a sombra daquilo que Cristo haveria de fazer. Por isso é que arrependimento genuíno é que tirava de fato, é que por intermédio desse arrependimento genuíno, né, Deus concedia o perdão dos pecados, ok? O escritor de Hebreus, ele fala justamente isso, no Hebreus capítulo 10, que os animais não tiravam pecado algum, não tiravam pecado. Então, o sangue dos animais não tirava pecado. Por isso é que dizia que depende de qual sangue se refere. Se é sangue de Cristo ou então sangue de animais que eram oferecidos no Antigo Testamento. Se for o sangue dos animais oferecidos no Antigo Testamento, sim, não tiravam nenhum pecado. Agora, se for o sangue de Cristo, como eu disse, o sangue simboliza a vida, então sim, a vida de Cristo, sim, isso tira, sim, perdão, isso sim concede perdão de pecados. Então, ela fala muitas outras coisas no vídeo, porém, era simplesmente esses pontos que gostaria de trazer aqui. Primeiro é de relembrar que temos premissas diferentes, consideramos premissas diferentes, por isso essa nossa divergência. Principalmente quanto à simbologia daquilo que é os cordeiros oferecidos antigamente. Eu acredito que, como judia, obviamente que não acredita que Cristo é o nosso Redentor.